Sabemos que perder um ente querido é um momento delicado e de sofrimento. Pensando nisso, oferecemos um suporte emocional aos nossos associados. Nosso objetivo é diminuir o sofrimento e evitar os transtornos gerados por um luto mal elaborado. O apoio ao luto é um serviço oferecido pela Ângelus e coordenado pela psicóloga Karina Zanini Marques. O programa de apoio ao luto, ele começou em 2018, quando acho que uma plantinha foi jogada. A ideia inicial era de existir um serviço que fosse agregado ao plano de assistência familiar, funeral familiar, que fosse a cereja do bolo, que agregasse um valor ao plano de assistência funeral familiar. E aí esse serviço foi pensado como um serviço de acolhimento aos associados que estivessem passando pelo luto. O apoio emocional inclui visitas domiciliares semanais após o óbito. Durante as visitas, avaliamos se a família precisa ser atendida em psicoterapia. Os atendimentos psicoterápicos são realizados na modalidade grupal, sem nenhum custo para os nossos associados. Nas primeiras conversas foi pensado esse acolhimento oferecido seria por visitas domiciliares. Então, uma psicóloga faria uma visita domiciliar para o associado para acolher a família. Isso seria feito em todas as cidades do Vale do Ribeira, a psicóloga iria. E aí então a sementinha germinou, criou-se a ideia dos grupos de apoio ao luto. A ideia de grupos de apoio, grupos terapêuticos, no Brasil não é muito popular, né? Tem lugares do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, que grupos terapêuticos são mais populares, mais aceitos. Tanto é que a gente vê até nos filmes, nos seriados, sempre tem retratado esses grupos de apoio. Mas no Brasil, a gente tem a ideia de que é terapia de pobre. Mas os grupos terapêuticos, eles não atendem só a necessidade de você acolher um maior número de pessoas num menor espaço de tempo e com um custo reduzido. Não é só isso. Existem processos que só acontecem em grupos, que a gente não vai atingir esses objetivos, essas melhoras, esses processos não vão surgir numa terapia individual, né? Então, só nos grupos vão acontecer dos enlutados se identificarem com outras pessoas que estão vivendo coisas parecidas. Só no grupo vai acontecer da pessoa conhecer outras histórias, outras formas de enfrentar o luto, né? No grupo existe a possibilidade do enlutado se sentir menos solitário, porque assim, existem os grupos que são abertos e os grupos que são fechados também, né? Num grupo fechado, é um grupo que ele começa com 8 pessoas ou 10 pessoas e ele termina com esse mesmo número de pessoas, por isso que ele é fechado. Depois que ele começa, ninguém mais novo entra. E o grupo fechado, ele vai ter um número X de sessão. É um grupo que tem data para acabar. Então, nesse grupo fechado, a pessoa pode ter alta, né? Depois do número X de sessão combinada, ela vai ter alta. Na alta do luto, a gente não espera que a pessoa tenha, entre aspas, superado o luto, que é uma palavra muito falada, né? A gente considera que o luto nem é superado. O luto ele vai ser elaborado e a pessoa vai aprender a conviver com aquele luto. Talvez o luto ele diminua a intensidade da dor, mas a saudade vai permanecer, porque você não tem como trazer a pessoa que faleceu de volta, então não tem como a saudade acabar. A alta do luto é dada quando a pessoa já consegue seguir a sua vida sem tanta dificuldade, quando a pessoa já consegue fazer adaptações, quando a pessoa já está conseguindo extrair prazer de coisas que ela sente prazer, ela já consegue se perceber feliz e se perceber fazendo planos, porque tem aquele momento do luto, o momento inicial, o momento mais crítico, em que a pessoa não consegue pensar em outra coisa a não ser o seu luto, não consegue viver outra coisa. Então, quando a pessoa já conseguiu até se perceber mais forte
e capaz de aguentar aquela dor, de lidar com a sua dor. Ela já se percebe mais forte e com instrumentos dela mesma. Ela percebe que ela aguenta, ela já não se recrimina, ela mesma se acolhe. Aí a pessoa ela recebe alta. Isso não quer dizer que a pessoa não vai sentir saudade, isso não quer dizer que em datas importantes e significativas a pessoa não vai se recordar do falecido e chorar. Isso pode acontecer, mas também vão acontecer momentos em que a pessoa vai se lembrar do falecido e vai ter um sorriso no rosto, porque ela aprendeu a lembrar do falecido, mas lembrar dos momentos bons que eles tiveram e não só pensar na falta que aquela pessoa está fazendo, mas lembrar do que bom e sentir gratidão por ter conhecido e vivido com aquela pessoa. Tem a possibilidade do grupo acabar, a pessoa ter alta do grupo, mas algum integrante do grupo ainda ter necessidade de seguir em psicoterapia. Então temos duas possibilidades, ou essa pessoa vai para uma terapia individual, ou essa pessoa pode entrar para um outro grupo. E pode ser um grupo aberto, né? Porque eu falei há pouco que existem os grupos abertos e fechados. No grupo aberto, novos integrantes podem ser agregados ao grupo. É um grupo que não tem data para acabar. É um grupo que acontece e não acaba, né? Então, novos integrantes podem entrar. Um exemplo de grupo aberto seria os alcoólatras anônimos, por exemplo. Esse grupo funciona bem no Brasil, é bem aceito. Os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, que são grupos de apoio, em que sempre tem, nas suas reuniões, sempre tem um novo integrante entrando e tem sessões que algumas pessoas faltam e está tudo bem, né? A pessoa vai buscar o grupo quando sente necessidade. Então existe essa diferença entre o grupo fechado e o grupo aberto. No grupo fechado é pedido que ninguém falte a nenhum encontro e no grupo aberto as pessoas podem faltar quando não sentem necessidade, podem buscar o grupo quando sentem necessidade e novos integrantes podem ser agregados ao grupo. Após a alta, os associados que desejam seguir o acompanhamento psicoterapêutico são muito bem-vindos na nossa parceira Cliniprev. Além de oferecer um espaço aconchegante e acolhedor, nossa parceira conta com 2 psicólogas para atender os nossos associados. As sessões são oferecidas a um valor mais acessível para associados do Plano Ângelos. O programa de apoio ao luto também prevê treinamento dos funcionários do serviço funerário. Acolhemos estes profissionais, damos voz aos seus sentimentos. Queremos prevenir o sofrimento mental nos funcionários e melhorar a qualidade do serviço prestado. O nosso propósito é dar todo o apoio e acolhimento para você e toda a sua família no momento da perda de um ente querido. Apoio ao luto. Podemos ter proteção a mais.